Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Voto de Minerva. E aqui vocês já sabem, é informação simples, mas não é medíocre, é informação com conteúdo. E hoje é mais um episódio onde eu tenho a alegria de nós triangularmos aqui os professores. Por que triangular se só tem você e o convidado? Porque eu sou advogado e professor. Hoje quem está aqui conosco também é professor. E agradecer ao Jess, que é o professor que acredita no projeto, que acredita na informação e acredita que a informação empodera as pessoas. Então é por isso que ele é um apoiador do nosso projeto e nós somos muito gratos. Porque no mundo hoje, onde tanto se exige, o inglês está se tornando básico. E aí ele ensina isso de uma maneira tão simples que deixa de ser uma obrigatoriedade para ser um prazer. Então, eu tenho um prazer de agradecer ao Jess por apoiar e colaborar com o nosso podcast. E quem é o Jess? O Jess é da Flexstar. Então, entra lá no Instagram, conhece o trabalho que vocês vão se apaixonar. Mas vocês também vão se apaixonar pelo assunto de hoje. Por quê? Gente, hoje está muito chique. Hoje a gente está aqui... Gente, olha... Hoje é o pai da Malu, o pai do Fernando, que está aqui hoje. Ele que é fisioterapeuta, especialista em dor. Hoje eu estou com o doutor Diogo Bonifácio. Diogo, muito prazer por você estar aqui, por você ter aceitado o convite. E eu quero trazer essa provocação nas pessoas. O que o físio vai falar? Então, gente, vocês vão se surpreender com o assunto. E eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite e estar aqui hoje com a gente. Um prazer estar aqui, tá, contigo, falar sobre fisioterapia, falar sobre o que eu amo. Mas eu também estou querendo saber o que é que eu vou falar. Vamos lá, manda pergunta que eu estou ansioso. Você vai responder muita coisa hoje. Você que é professor, adora dar prova, hoje a prova, eu é que vou aplicar a prova. Sou eu que estou na prova hoje. Hoje é você que está na prova. Mas, Diogo, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu sabe por que tu está aqui? Quero saber. Quer saber por que você está aqui? Lá. Diogo, aceitei sem... Tô vindo, sem saber tô aqui. o porquê, né? Diogo, eu te conheci tem pouco tempo, mas conheci você dando uma aula e eu adorei ver a sua aula, né? Porque você ensinou conteúdo, qualidade, verdade, evidência científica. Então, eu gosto de profissionais assim, profissionais verdadeiros. E aí, quando acabou o nosso evento, que a gente começou a conversar, eu me admirei muito mais. E aí, até nas nossas conversas, porque você, uma pessoa que veio do norte, que normalmente tem toda uma precariedade social, um preconceito, e você tem se tornado uma referência no Brasil, na área da fisioterapia, nas terapias, nos tratamentos. Isso é muito importante, porque todos têm que ter acesso, todos têm que ter meios de se empoderar e de levar o sotaque lindo do pessoal do Norte, que eu particularmente acho lindo. Então, quando a gente pensou no projeto, quando a gente pensou em temas, você foi na hora uma pessoa que me veio à mente de falar assim, eu preciso do Diogo lá, não só pela história maravilhosa que ele tem, mas eu preciso do Diogo lá para levar o tema que eu vi ele dando aula. Porque as pessoas não sabem o que é, não sabem como funciona, tem muito mito por trás. Então, hoje, você está aqui por essa admiração que eu tenho por você. E a gente vai falar hoje sobre o quê? Sobre o quê? Diga lá, Diogo. Ozonioterapia. Ozonioterapia. Sabia, tinha. Então, é por isso que por isso que você está aqui, por isso que eu te convidei. Né, a gente encaixou a agenda, já era para você ter vindo, mas ele viaja muito, gente. Ele está sempre nas alturas ali. Quase morando no avião. Já. Quase morando no avião. Inclusive, ele é tão chique, gente, vocês não têm ideia. Ele, doutor Diogo, vai no Ministério da Saúde, gente. Ele foi chamado pelo Ministério da Saúde. É muita chiqueza para uma pessoa só. Então, Diogo, obrigado por você estar aqui hoje e ter aceitado o convite. Obrigado por estar aqui, de verdade. E, Diogo, a gente sempre gosta de começar entendendo e conhecendo um pouquinho da história de quem está dando a entrevista. Físio foi a sua primeira formação? Foi a sua primeira escolha? Gente, se eu contar essa para vocês, na verdade, eu queria ser geólogo. Nossa. E aí eu cheguei a fazer mineração, me formei pela Escola Técnica Federal em mineração e cheguei a trabalhar dentro de mineração. Sério? Só que eu sempre falo que, na verdade, eu não escolhi a fisioterapia me escolheu. Eu, muito pequeno, eu lembro da minha irmã já fazendo tratamento de coluna, ela tinha uma escoliose, e a gente acompanhava, via ali ela fazendo aqueles exercícios, mas, ok, passou.
E eu devia ter uns 11, 12 anos, quando a minha mãe comprou um colchão magnético, que era bom para coluna. Que anunciava na TV. E aí ela comprou, foram entregar lá. E aí, quando entregaram, a moça disse, você ganhou um brinde. E aí fez uma massagem na mamãe, estalou o pescoço para um lado, estalou para o outro, puxou o pé dela. E eu fiquei olhando aquilo assim, assistindo aquilo. A mulher foi embora e, quando ela foi embora, eu disse assim, eu sei fazer isso. E depois eu fiz... E não sei se foi certo. Tinha jeito, mas a coisa se instalou, enfim. E aí eu lembro, assim, de eu estar brincando na rua com os amigos e, às vezes, até na praia, né? Julho, lá para a gente, no Pará, é o nosso verão. E aí todo mundo na praia, eu estava jogando vôlei lá, e disse, Diogo, todo mundo atrás de mim, o tio machucou a coluna, vai lá com ele, sabe? Era assim, as pessoas começavam a me procurar, e eu, imagina, nem 14 anos, 13, 14 anos, ia lá e pegava uma pasta, um bálsamo Benguê, alguma coisa, esfregava ali, e melhorava, né? E foi, mas nunca pensei em fisioterapia. Queria ser geólogo. Fiz mineração e aí já teve a primeira dificuldade. Eu sou daltônico. Para você identificar... Você é daltônico? Sou daltônico. Eu não sabia. E para identificar, né, as rochas, os minerais, uma das coisas para você... Aí vai identificando pelas cores e aí, ok. Mas me formei muito bem, fiz uma seleção e consegui logo um emprego. E eu não sou da capital, não sou de Belém, eu sou do interior. Então, eu tinha que me manter ali, consegui um emprego, fiquei dando aula de mineração. E, na verdade, eu dava aula de artesanato mineral. O que é o artesanato mineral? Você desenha, né? E você pega uma rocha bruta e transforma aquela rocha bruta numa arte, né? Uma escultura. Uma escultura. Então, assim, tinha desde pirâmides até um busto, né, feminino, uma grávida. E eu ia desenhando aquilo, ia fazendo aquilo ali. Eu dava aula disso. E quando a gente ia para o campo, né, que tinha que ir para o campo, eu lembro dos professores assim, machuquei o pé no campo, a gente estava abrindo picada, no meio do mato, atrás de pedras, enfim. E aí eles se machucavam e me ligavam. Ligavam não, batiam lá na porta do quarto, né, porque ia toda um grupo de profissionais e acadêmicos não, estudantes, né, não era universidade. E aí, olha, o professor fulano machucou o pé, torceu o pé, Diogo, vai lá. E aí, você acredita que eu comecei a ganhar dinheiro fazendo? Aí eu disse, quer saber, eu vou estudar mais um pouco. Aí fiz um curso de massoterapia e comecei a ganhar dinheiro porque eu precisava me sustentar ali. Sim. Comecei, né? E foi até que chegou um tempo onde eu já estava dando aula dentro de mineração, né, dentro de artesanato mineral, ou seja, trabalhando com as mãos, né, porque é artesanato, e também fazendo massoterapia, atendendo. Aí chegou um ponto que eu não tinha, e eu disse, eu vou mudar, eu vou fazer fisioterapia. E fiz fisioterapia. E eu lembro de um tio que já não está mais aqui conosco, ele disse assim mesmo, eu não aceito que você faça fisioterapia. Você vai passar fome. Nossa. Ele dizia assim, você vai estudar, você tem condições de passar em medicina. Eu disse, não, mas eu não quero, eu quero fisioterapia. Né? E aí foi quando eu realmente decidi fazer fisioterapia. E quando eu entrei, mas eu confesso que eu entrei sem entender muito qual era o mundo da fisioterapia, que hoje assim, eu fico encantado, né, com o leque de opções, com tantas especialidades que nós temos e o caminho que a fisioterapia tomou. E cada vez, ainda mais a brasileira, tá? A fisioterapia brasileira é uma referência. A gente tem ganhos aqui enormes que muitos outros países ao redor do mundo não têm. Mas essa é uma sensação de... Normalmente, quando a pessoa... eu escolho tal faculdade, mas ela escolhe vendo aquela profissão ali, aquela atuação. E aí, quando você entra na faculdade, é um universo. Nossa, de fato, é uma universidade. Eu lembro, né? de um professor que ele disse assim mesmo, se a fisioterapia vai ser a profissão do futuro, e a gente trabalha com sistema músculo-esquelético. E tudo é músculo-esquelético. Então, você vê que, por exemplo, dentro da uroginecologia, né, mulheres que estão com continência urinária, não sei o quê, ou grávidas, né, saúde da mulher, e aí faz fisioterapia. Cardiorrespiratória, faz fisioterapia. Intensiva, faz fisioterapia, porque você está trabalhando com músculos o tempo todo. Traumatortopedia, fisioterapia. Desporto, fisioterapia. Saúde do homem, fisioterapia. Queimados, dermatofuncional, até queimados, assim, já é para o pronto-socorro, né, que tinha a ala dos queimados, que tinham perdido o movimento por conta da queimadura. Quem vai trabalhar? Fisioterapia. Feridas, fisioterapeuta também trabalha. Estética, dermatofuncional. Então, é muito grande, né, o campo de atuação da fisioterapia. Eu lembro que esse professor ele tinha razão. Quando ele falou lá em 1997, que foi quando eu entrei em 96 na universidade. E, assim, de lá para cá é
é um vício, né? Eu sou apaixonado, eu realmente Adoro gosto. estudar, Eu gosto tudo. muito. Mas a gente está ouvindo esse sotaque que eu disse que eu acho muito bonito. Falei que você veio do norte. Hoje você mora em São Paulo. Moro em São Paulo. Mas já você tem é um pouco mais natural? de um ano. Sou de Belém. Olha. Na verdade, sou de Castanhal, né? Uma cidadezinha que fica a 70 quilômetros longe da capital. Mas a minha vida depois foi toda, desde os 15 anos, foi em Belém, já estudando e trabalhando. E quando você se formou, você começou a atuar com o que especificamente? Aí eu sempre... Mãos, né? Então, eu sempre gostei da terapia manual, terapia postural, me formei logo em osteopatia, depois fiz RPG, Educação Postural Global, fui trabalhar com Pilates. Pilates, eu sou o primeiro fisioterapeuta formado em Pilates em todo o Norte. Nossa. Na época que a gente vinha para Belém estudar, e o curso era todo em inglês, era com os americanos, porque não tinha ainda instrutores, formadores na língua portuguesa. Eu lembro que era da primeira levada que estava se formando ali, eu, uns amigos da Bahia, do Rio. E aí sempre trabalhei porque eu gostava do movimento. Eu acredito muito que a fisioterapia é movimento, né? Então, nunca abandonei isso. Então, foi logo com que eu comecei a trabalhar. E daí eu fui caminhando para a dor. Então, a traumatortopedia e dor sempre foi o meu campo de trabalho, minha área de atuação. Embora eu hoje ainda trabalhe com isso, o que eu digo é que tem gente que fala assim... É engraçado, cortando aqui rapidinho, porque assim, eu já fui o Diogo do RPG. Todo mundo, o Diogo do RPG, o Diogo do Pilates. E aí hoje eu sou o Diogo do Ozônio. O Diogo do Ozônio. E, na verdade, eu sou só o Diogo. As ferramentas terapêuticas, elas mudam, né? Porque a gente vai estudando, coisas novas vão chegando. E trabalho muito com ozonioterapia, dou curso de formação em ozonioterapia. Isso é o que eu ia perguntar. Como que chegou ao ozônio para você? Pois é, mas a minha abordagem, ela sempre foi da integrativa, que a gente fala muito hoje de medicina integrativa, saúde integrativa. Mas Bruno, lá atrás mesmo, você sentava na minha frente, você era um paciente de dor crônica, que vinha por uma dor lombar crônica, enfim, uma fibromialgia, e você parava na minha frente e eu perguntar se você sua muito, sua pouco, como estava a queda, se estava tendo queda de cabelo. Toda uma anamnese completa. Então, tudo eu avaliava, desde questão de dentária, sempre avaliei assim. Como eram tuas fezes, se você ia muitas vezes no banheiro, como não era, já avaliando os bióticos. Imagina, isso é novidade ainda para muitos, mas eu estou falando aí de 2001, 2002, 2003. Caramba. Então, sempre foi assim a minha abordagem. Embora, porque até a osteopatia ela trabalha um pouco, ela considera muito da questão anatômica visceral, influenciando nas dores do paciente, né? Então, sempre tive essa abordagem. E o ozônio ele entrou na minha vida através de um grande amigo, que é uma referência para mim, é um médico. Na época ele é ortomolecular, né? E aí eu comentei com ele sobre uma paciente e ele disse assim, poxa, o caso dela é muito legal para ozonioterapia. E eu, o quê? Aí ozonioterapia. Isso, o que é isso? Então, vamos inverter. Vamos fingir que eu sou o Diogo, ok? Perguntando, porque eu tenho certeza que os ouvintes e quem nos assiste pelo YouTube está perguntando assim, o que é ozonioterapia? Né? E aí ele foi me explicar o que era ozonioterapia. E Diga a ozonioterapia né? A ozonioterapia é uma terapia que utiliza como um recurso a combinação de dois gases, oxigênio e ozônio. Né? Tanto é que em alguns países se chama terapia oxigênio-ozônio. Né? Em outros se chama ozonioterapia mesmo, ozonoterapia, enfim. E aí, esse gás ele precisa entrar em contato com algum outro veículo, né? Que pode ser o plasma sanguíneo, pode ser o soro, pode ser a água, pode ser o óleo, que temos os óleos ozonizados para tratamento tópico. Tem a autohemoterapia, né, que você pode fazer a autohemoterapia, que é quando ele entra em contato com o sangue, tem através do soro. Tem as aplicações invasivas, né, que você fazer aplicação subcutânea, intradérmica na estética, subcutânea também. Dentro do esporte, da traumatortopedia, a gente faz aplicação, infiltrações intramusculares, intraarticulares. Então, é um mundo também. E a ozonioterapia, ao entrar em contato com esses outros veículos, ela vai produzir peróxidos. Né? Então, na verdade, quem faz o trabalho, toda a ação terapêutica, não é o ozônio, porque o ozônio é um oxidante. E muita gente fica assim, peraí, mas a maior causa das doenças, a maior base das doenças, o que está causando as doenças, é a oxidação.
é quando o teu corpo começa a envelhecer. Cabelo está ficando branco, pele está envelhecendo, cartilagem está degenerando, tem uma inflamação, isso é fruto de uma oxidação. Então, é incongruente. Como é que eu vou colocar um oxidante dentro do teu corpo? Isso vai piorar. Buscando uma melhora, né? Não, porque a gente vai trabalhar com concentração, né, com volume, dentro de uma janela terapêutica que é segura e tem fins terapêuticos. Essa era uma pergunta. A ozonoterapia no Brasil, ela é regulamentada? Primeira pergunta. Segura essa pergunta. Porque eu ia perguntar, ela é só para fins terapêuticos ou estéticos ou ambos? Segura aí que eu vou já te explicar isso. Então, quando eu coloco o ozônio, ele vai causar um estresse oxidativo mais leve, transitório, né, e controlado. Eu tenho que dosar isso. Ela é dose dependente. Então, eu tenho que saber montar esse protocolo, né, essa dose aí, para que ele cause só uma baguncinha ali no teu corpo, né, um estresse oxidativo leve, transitório e controlado, para estimular enzimas antioxidantes. Então, funciona mais ou menos como uma vacina. Ele é um provocativo. Ele é uma molécula que ele vai sinalizar uma inflamação e que, na hora, o teu corpo vai dar uma resposta. Por isso é importante entender muito da clínica do paciente para saber se ele tem condições de receber o ozônio. Porque, muitas vezes, se ele não tiver condições de responder e dar essa resposta para o estímulo que a gente está querendo, né, está provocando ali, o paciente pode piorar. Entendi. Então, é o que eu digo, não é só pegar uma seringa com ozônio, furar e sair aplicando. Não é bem isso. A questão da regulamentação. Hoje, a ozonioterapia ela está regulamentada, tá? Inclusive, ela já tem resoluções por vários profissionais. Vários conselhos profissionais. Vários conselhos profissionais. O primeiro deles foi o Conselho Federal de Odonto, pela resolução 166 de 2015. Na Odonto já é bem consolidada a ozônio, né? A ozonioterapia brasileira, a odontologia brasileira hoje, ela tem várias pesquisas dentro da ozonioterapia. Eles, como foram os primeiros, eles têm feito várias pesquisas e pesquisas relevantes, entendeu? Então, eles estão tendo um destaque muito grande. Depois veio a fisioterapia através das práticas integrativas e hoje já tem o Conselho de Biomedicina, de Farmácia, até de Biologia, Medicina Veterinária e o único que ainda está em caráter de pesquisa, Segura, que essa daí é uma pergunta polêmica para o fim. Calma. Você que está nos ouvindo, calma. Você já sabe o que vai vir. Então, eu vou deixar essa pergunta para o fim, porque ela é polêmica. Então, há essa regulamentação, beleza. Existe já essa regulamentação. E ela regulamentação. É só terapêutica? E rapidinho, e tem um projeto da deputada Carmen Zanotto, que é um projeto de lei para regulamentar todas as profissões, a ozonoterapia, para todas as profissões que já têm liberados pelos seus conselhos de classe. Sim. Então, aí sim, a coisa vai ficar bem mais organizadinha. Mas a questão do terapêutico ou estético também está cada conselho definindo. Porque quem define isso é conselho, né? O teu conselho que vai dispor, por exemplo, dentro da odontologia, cabeça-pescoço. Eles não podem trabalhar outras partes fazendo do corpo, uma insuflação retal, fazendo uma intra no joelho. Não pode, é só cabeça-pescoço. E aí cada conselho é que vai montando essas diretrizes. E aí, tudo bem, a gente tem hoje, então, essa dupla função da ozonioterapia, né? Tanto a questão terapêutica quanto a questão estética. Sim. Se a gente falar de uma questão, sei lá, põe para quem está nos ouvindo, duas indicações terapêuticas, duas indicações estéticas, para a pessoa poder materializar. Como a gente é professor, a gente trabalha muito com exemplo, né? Então, assim, materializa para nós. Olha, tem a questão da ozonioterapia acelerando o teu metabolismo e ajudando em processos de emagrecimento, tá? Ajudando. Não estou dizendo que ela é o principal que vai... Então, ela ajuda. É uma terapia complementar válida, tá? Terapia capilar funciona muito bem. Sério? Terapia queda de cabelo e eflúvio telógeno funciona muito bem. Efeito lipolítico, que é a quebra de gordura, ajuda também em processos da mais associados. Porque hoje o pessoal tem aqueles... acho que é um ácido, se eu não me engano, que fazem aquelas lipos de agulha, né? Que você... São as enzimas. São as enzimas. Que você pode até trabalhar combinado. Sabendo como trabalhar, você pode combinar. Tá? E dentro da terapêutica, a gente tem, em osteoartrite, em doenças autoimunes, né? Em doenças reumatológicas, a gente tem um resultado muito bom. Crianças dentro do espectro autista, tá? Você pode utilizar. Dentro da geriatria, você pode melhorar a performance de atleta. Tanto é que vários atletas, até de ponta, atletas de elite, eles fazem uso da ozonioterapia.
Tá? Entendi. Alguns não revelam porque não é permitido revelar, porque Sim. é considerado doping branco. Ah, Né? tá. Mas a gente sabe de muitos atletas que fazem, sim, para melhorar a questão de oxigenação. O que acontece? Né? Diogo, como é que funciona tudo isso? Quando você coloca ali o ozônio, você está melhorando dos efeitos dele, é aumentar a oxigenação. Nós somos seres aeróbicos, que temos células aeróbicas, nossas células precisam de oxigênio. Sim. Então, quando você melhora essa oxigenação através de uma refuncionalização mitocondrial, a mitocôndria é uma organelazinha dentro da célula, né, que vai produzir adenosina trifosfato, que é o que dá energia, como se fosse o nosso combustível. Sim. Então, você vai ter muito mais energia. Quando você organiza tudo isso, você tem uma performance muito melhor, você tem uma resposta imunológica mais acelerada. Integral, né? E o que eu digo, o importante é você entender que a ozonioterapia é uma terapia complementar. Não Tá? substitui. Ela não é substitutiva, ela não vai ser alternativa a alguma coisa. Ela é complementar. Eu ia te perguntar isso, estava mais para frente, mas a gente entrou, vamos continuar. Porque as pessoas, né, devem entender que eu não substituo um tratamento pelo outro. Eu estou fazendo uma químio, eu vou deixar de fazer a químio para fazer ozônio. Não, ela isso é complementar. É um dos maiores erros que existe, tá entendendo? Na verdade, ela entra como um complemento de algum tratamento que já está sendo feito. feito. E o que acontece, tá? Eu tenho isso, vivência mesmo, experiência nesses anos todos. Pacientes que já estavam fazendo, tá? Até medicação, paciente tratando prostatite, tá? E não estava tendo resultado. Prostatite é alguma coisa A relacionada inflamação à da próstata. Tá. Né? E aí já estava fazendo medicação e aquilo não estava dando resposta, PSA até alterado também. O paciente fez 3 meses de ozonioterapia, foi a única coisa que ele colocou a mais ali no tratamento. Né? Porque, por exemplo, eu como fisioterapeuta, eu não vou mexer no protocolo médico. Sim. A gente conversa, alinha tudo. Ok, vamos começar aqui. Começou em outubro, final de outubro, passou novembro, dezembro, janeiro, ele repetiu o PSA dele, foi lá para baixo. Coisa que ele não tinha conseguido em mais de 1 ano, fazendo só o tratamento medicamentoso. Então, ele é uma potente ferramenta terapêutica que auxilia, né, e acelera os resultados. Entendi. Isso é importante deixar claro. E você falou no início, mas a gente não aprofundou, então vou fazer essa pergunta mais específica. Existem contraindicações? Existem. A principal delas, a contraindicação absoluta, né, que a gente fala, é quem tem a deficiência da G6PD, que é uma enzima que faz a proteção ali, né, da célula, da hemácia, né, ao entrar em contato com oxigênio, né, pela terapia do ozônio, e é imprescindível que você tenha. É conhecido quando ele tem a deficiência grave, não é uma deficiência baixa, tem que ser uma deficiência grave mesmo. Então, tem que ser documentado ali. Nesses pacientes, você não deve fazer, mas eu confesso que eu nunca vi nenhum paciente. É mesmo? É tão raro essa doença. Tá? Já vi gente com favismo, né, que é a mesma coisa. O favismo, a doença do favismo, a deficiência da G6PD. Por algum, assim, baixa um pouquinho a enzima ali, mas questão nutricional, tudo, mas que organizou e o paciente melhorou. Sabe se identificar com isso? Tem que fazer exame. Sim. O que acontece? Por exemplo, favismo, porque ele não pode comer fava. Feijão, se ele come, ele começa a sentir dores musculares intensas, entendeu? Perda de energia, então tem um monte de porque muitas vezes a gente aí. não sabe, mas o corpo dá alguns sinais sobre essa condição nossa. De 1990 para cá, já sai no teste do pezinho esse exame. Então ótimo. Já sai no teste do pezinho. Então, assim, mas para quem é mais antigo, né, que nesse semana de 90, é interessante, principalmente se for fazer aplicações sistêmicas. Para você fazer aplicação local, estética, não tem problema nenhum, não precisa localizado fazer ali naquela local, região. Não precisa. Okay. No joelho, né, torcer meu pé, vou fazer, não tem problema nenhum. O sistêmico seria o quê? Com sangue, Sistêmica de repente? é a autoemo maior e a insuflação retal. São as 2 sistêmicas que a gente tem a nível de evidência, já publicados vários trabalhos, é o que a gente considera. Tem outras sistêmicas que a gente comenta, né, vê, mas ainda precisam de mais estudos para a gente falar de forma clara e com segurança. Tem os resultados da própria clínica, da própria prática daquele profissional e de repente. Então, essas seriam as contraindicações. A principal. As outras são, você tem que avaliar paciente, que são as contraindicações absolutas.
Absolutas não, relativas, desculpa. Absoluta é a GCSPD. As relativas é paciente com hipertiroidismo, paciente com hipertensão. Isso não é que não posso fazer. Tem que mandar lá para o médico, organiza tudo isso, estabiliza e pode fazer. Entendi. Tá? Paciente com anemia grave, paciente com caquexia, que é desnutrição, está muito, né? Tá. Então, também não pode fazer. Porque lembra que o ozônio ele vai entrar em contato com as tuas células e ele vai provocar uma reação. E a resposta tem que vir do teu organismo. Então, ele tem que estar equilibrado. Tem que estar equilibrado. Se ele não está desnutrido, né, está com uma anemia muito grave, não vai dar uma resposta positiva. E aí você pode complicar, né, esse teu paciente. Entendi. Eu vi na aula que eu assisti sua, nesse evento que eu lhe conheci, que você falou sobre algumas coisas que podem ser ozonizadas, né? Que seria o sangue, a água, o óleo. Explica para mim. Ali eu aprendi, mas digo assim, explica para nós. Por que eu vou fazer o ozônio no sangue, na água, no óleo? É porque o que acontece? Se a gente jogar o ozônio aqui no ar, não vai acontecer nada. Ele precisa encontrar veículo que você falou. Outro veículo, né, na água. Então, mas água para beber mesmo? Pois é. A água medicinal ozonizada, né, quando a gente está trabalhando com a água terapêutica, ela não deve ser ingerida. Tá? Embora tem muita gente que divulga isso, é um trabalho que, por exemplo, principalmente o pessoal da Odonto, né, Dr. Carlos Nogales, tem várias pessoas que estudam sobre a água. Então, existem primeiro os 3 tipos de água que a gente pode trabalhar, que é a água por filtro por osmose reversa, que é a água padrão ouro, depois a água bidestilada, ou água para injetáveis, que é a mesma coisa, ou água destilada. Então, são as melhores águas para você ozonizar e trabalhar para feridas, para cicatrização, para pés diabéticos. Então essa ela água é para efeito bactericida. Então, por exemplo, não é para você ficar tomando. Porque o gerador de ozônio medicinal, que ele precisa de um cilindro de oxigênio, né, puro, tem um oxigênio puro ali. A concentração é muito alta. Entendi. Né? E as pessoas confundem, mas eu tenho um filtro que eu comprei no site, tal, um filtro de ozônio. Aquilo dali ele nem está ligado a um cilindro de oxigênio, né? Então ele pega o oxigênio de onde? Do ambiente. Então, por isso, embora tenha um cheiro de ozônio, tenha um gostinho de ozônio, mas a concentração é muito baixa. Aí você pode usar para lavar fruta, lavar verdura, né, beber aquela água, tudo bem. Mas essa que você falou dos 3 tipos, quando a gente faz a ozonioterapia nela, seria, a exemplo, uma pessoa que tem um diabético que tem um machucado no pé, deixa eu lavar aquele machucado. Lavar, ou queimadura, para regeneração tecidual. Entendi. Tem o efeito bactericida também. Então, se está infectado, está uma ferida purulenta, né, fétida ali, você consegue ter um efeito terapêutico ali, tá? Contra bactericida. Entendi. Então, é muito bom. Então, assim, aí, ou seja, tem ela na água, tem ela no óleo, né, no óleo de girassol, por exemplo, que é o melhor óleo porque ele é um ácido graxo, né, e ela vai reagir. Mas você diz o óleo de girassol que a gente usa na cozinha? É. Mas eu faço esse... Não faz em casa, tá, gente? Por favor. Não façam em casa isso. Não, mas quando eu faço o ozônio no óleo, não é para fritar alguma coisa, ou é? Não é para... Você vai ter aquele óleo ali porque ele vai concentrar mais peróxidos, né? Tanto é que tem um índice de peróxido, o IP, que a gente chama, você compra, né? Produção industrial, tá, gente? Não vão fazer isso em casa, pelo amor de Deus. Não é com o óleo que está custando R$23. Não. Tá. E aí é todo um processo industrial, dias e dias, sobre uma determinada pressão, em contato com aquele ozônio ali, para ele atingir um índice de peróxido específico. Então, nós temos hoje no mercado o índice de peróxido de 600, que é um índice alto, e o índice de peróxido de 400. Dependendo do que você quer... se eu quero só regenerar tecido, eu posso usar um IP mais baixo, que é 400. Se eu tenho aqui um fungos na unha, eu posso aplicar ali esse óleo, né, para matar os fungos. Mulheres com candidíase, por exemplo, pode usar os óvulos, que no conteúdo dele vai ser um óleo ozonizado. Então, ele tem essa ação terapêutica. Hoje nós temos os dermocosméticos. Que já vem com ozônio. Mas eu a digo base assim, sempre vai ser o óleo ozonizado. A água, você falou que eu lavo a ferida. Ok. Então, vamos pensar numa ferida aberta, estou ali, então, começou a formar aquela casquinha, eu venho para o óleo, é isso? Você lava, tá? O ideal, assim, num processo, numa escala, você
o ideal é lavar aquela ferida com água ozonizada, porque já tem um efeito bactericida muito grande ali. Depois você passa o óleo. Agora, Mesmo- se for algo mais simples, Mas só mesmo- de passar o óleo... Mesmo que a ferida esteja assadura. aberta? Hã? Mesmo que a ferida, esteja que aberta. incrível. É impressionante, porque, na verdade, o peróxido, ele tem essa ação. O peróxido, o que é? Água oxigenada, o H2O2. Tá. Né? Só que ali você tem alta concentração. Por isso que ele tem um efeito não só bactericida, fungicida, né? Microbicida de uma forma geral, e de regeneração tecidual muito grande. Nossa, que legal. Tá? Então, tem crescido muito esse mercado, né, da produção dos óleos ozonizados. Por isso que algumas pessoas se aproveitam disso e ficam dando aula no YouTube dizendo que prepara em casa o óleo ozonizado e não são deve aqueles ser professores feito de um assim. dia, né? Você então, vai... cuidado com isso. Que, olha, assim, é terrível isso, né? As pessoas, elas leem 3 páginas de alguma coisa e se auto-intitulam especialista daquilo, É o que começam mais tem, a né, hoje em vender dia. como se isso fosse uma verdade científica, ou do ponto de vista, né, do advogado, como se aquilo fosse de fato uma verdade jurídica. Eu sou especialista. E até tem um vídeo no meu Instagram que eu falo assim, então, eu sou especialista, mas eu fui estudar. Né? Eu tenho acho que eu já vi esse vídeo. Eu tenho título para me dizer especialista. Eu não sou um aventureiro. E a gente vê muito isso, né? As pessoas que vê uma aula, então eu sou especialista. E aí faz, por exemplo, divulgações perigosas. Com certeza. E tem muita gente fazendo essas divulgações perigosas. E para a gente que está na luta, né, da regulamentação do ozônio, lutando por ele de forma séria, a gente tem muito cuidado com isso. Porque você não tem, hoje em dia, nessa terra sem lei, que não é sem lei, né, são as redes sociais, gente ensinando muita coisa triste, que dá vontade, às vezes, de chorar e dizer assim, não, o que é que eu estou fazendo aqui? Sim. Sabe? Então, a ABOS, que é a Associação Brasileira de Ozonoterapia, que tem cursos de formação, tem professores sérios. Foram viagens feitas para Portugal para poder escrever essa PL, sabe? Luta dentro da Câmara dos Deputados, luta dentro do Senado, sabe? Para regulamentar essa terapia, que está há anos no Brasil. Sim. Então, assim, é uma luta tão grande para ser derrubada, às vezes, e até ser feita de piada, né? Tomado como piada, por pessoas que fazem isso, sabe? E até essa questão... Dão margem para que isso aconteça. Até essa questão da piada, eu queria até te perguntar algo, porque pode parecer engraçado para algumas pessoas. Existe, você falou, mas eu peguei um gancho melhor agora para entrar nela. O que é a ozonioterapia retal? É botar lá no toba? Lá no toba. O que acontece? Não é só a ozonioterapia que você coloca. Se você for para o hospital, inclusive quem é da enfermagem, elas sabem que tem várias medicações que é muito melhor a absorção quando você faz a aplicação retal. É muito melhor do que a absorção gastrointestinal. Muito melhor. A absorção dela, o potencial vai ser muito melhor. Mas para que serve uma ozonioterapia retal? E aí o que acontece? Ela é uma sistêmica, porque ali na retal você tem uma anastomose de vasos, você tem vasos sanguíneos muito irrigados ali, que o gás, ao entrar em contato, ele vai ser absorvido e ele vai direto para a circulação sanguínea. Então você não tem perda. É a mesma coisa que o remédio sublingual. Tá. Né? Então, sublingual na mucosa retal, a absorção é muito mais rápida do que a gastrointestinal. Tanto que alguns remédios de dor, e até alguns psicotrópicos. Você põe fazem direto sublingual para dar... Sublingual é o mais rápido, é o melhor, entendeu? Porque o lingual, o sublingual é muito bom e o retal também, né? Você também. Não pode, no meio da rua, falar, deixa eu tirar minha calça aqui rapidinho. Mas o que acontece? E as pessoas ficam, né, nesse alvoroço todo, né? Porque retal. Mas várias medicações são feitas. Né? Criança usa muito supositório também, né? Muito supositório. Criança, o autismo é feito em insuflação. Criança só faz insuflação retal. É mesmo? Você não vai fazer nem autoemo, você não faz... Mas como que faz numa criança? Porque normalmente eles ficam agitados. Com qualquer criança ou dentro do espectro autista? Que você espectro autista, né? Tá, mas aí geralmente pai, mãe ou alguém Porque a criança que não está dentro do espectro autista, a mãe fala, senta... Tem nem aquele... tanto. Não, tem umas tanto. criancinhas que... mas aí o que acontece? Geralmente, primeiro que tem que estar, né? Ou no mínimo com a babá. Tem que ter alguém ali, dar um celularzinho para distrair essa criança, deixar ela pintando. E é muito tranquilo, porque o volume é muito pequenininho, entendeu? E quando fala de retal, é o que eu sempre falo até nas aulas. Gente, não é uma aplicação intestinal. Você não vai fazer
Tá entendendo? Uma colonoscopia. Uma colonoscopia. Não, é uma seringa não, uma sonda que pequena. você vai colocar, é pequenininho e muito fininha. Eu já vi trauma algum. Um dentista, né? Ela foi fazer uma aplicação de Botox, acertou um vasinho e ficou roxa. Daí ela foi fazer ozonoterapia para dar uma melhorada. Isso. E aí uma seguidora pegou e falou assim, tu tá injetando ar, né? A pessoa que tá injetando tá te enganando, tá mentindo para você, fazendo uma piada. Uhum. E eu achei muito legal que ela pega uma luva, ela põe a luva e ela fala assim, então, essa seringa tem ar. Aí ela faz assim com a luva, vou fazer para cá para a câmera pegar. Ela faz assim com a seringa e a luva continua intacta. Aí ela fala, aqui tem ozonoterapia. Quando ela joga, a luva se desfaz inteira. Porque o látex ele ele é altamente corrosivo, né? Ao entrar em contato com o ozônio. Na verdade, o ozônio é corrosivo, então ela acaba se desfazendo, o látex. Eu achei super incrível, porque, de fato, quando você vê alguém fazendo a aplicação da ozonoterapia, é uma seringa vazia, né? E baseado nisso, é que muita gente acredita, eu volto no que eu falei no início, tá vendo? Vai oxidar, imagina isso dentro do seu corpo, entendeu? E as pessoas esquecem que o ozônio, quando ele entra em contato com o músculo, com o plasma, com o sanguíneo, né? Ele deixa de ser ozônio. Em questão de milissegundos, ele deixa de ser ozônio. Entendi. Né? Então, o que é que a gente vai ter ali são os substratos, são os subprodutos do ozônio que entram em contato com o sangue. Aí ele já aumentou uma enzima que vai melhorar a oxigenação, que é 2,3 de fosfoglicerato. Aí ele vai melhorar a questão das plaquetas, ele vai melhorar a questão de hemoglobina. Então, isso vai dando uma resposta positiva. Entendi. E as pessoas, é isso que eu sempre falo. Quando a gente começa a explicar, elas, agora eu estou entendendo. Porque é difícil, agora eu até compreendo sentido. Delas até, poxa, mas o ozônio serve para cabelo, serve para micose, serve para candidíase, serve para coluna. Esse ozônio serve para tudo? Porque ele não tem um alvo específico. Entendi. Né? Eu não vou aplicar ozônio só, olha, eu vou aplicar ozônio agora só para o teu lipoma. Eu vou aplicar ozônio agora só... Não, você quando aplica ele a nível sistêmico, o que é que está acontecendo? O ozônio, ele vai reagir, né, com várias estruturas celulares ali e que vai produzir, vai ter alguma reação. E essa reação é que vai te dar uma melhora geral. Você sabe que aqui no episódio tem um momento que os tambores começam a fazer barulho e a gente apresenta para o nosso convidado, eu apresento para o nosso convidado a pergunta voto de Minerva, que é uma pergunta polêmica, mas que o que vale aqui é a sua opinião. Eu até sei qual vai ser a pergunta que você segurou. Que eu segurei. Mas antes, eu quero fazer uma introdução antes de te perguntar. Tá. Engraçado que, assim, o Brasil ele tem muito essa vinculação de comer isso é bom. A gente pode perguntar para o nutricionista, né? Não, deixa eu ir ali falar com o médico. Essa terapia, deixa eu ir ali, tudo vincula-se ao médico como se só a opinião dele valesse. Inclusive, no meu Instagram, eu faço até uma provocação na questão do autismo. Quem deve prescrever o tratamento? O prescrever, que eu digo assim, X sessões com X terapia por X dias, é o médico ou é aquele profissional que vai atender? Porque quem tem a expertise da terapia que vai ser aplicada é esse profissional. Então, eu abro essa discussão, que eu acho que ela é importante. Então, por quê? Eu vi uma matéria que falava da ozonioterapia. E aí, assim, a matéria trazia... a ozonioterapia pode ser feita por essa profissão, né, que você falou para nós, o dentista, o físio, o farmácia e tal. Mas nós falamos com alguém de um conselho ou de uma associação médica que diz que é o quê? Charlatanismo, que é não sei o quê. Então, assim, invalida vários conselhos federais respeitados no Brasil na opinião de uma profissão. E aí, a pergunta do voto de Minerva é, será que a ozonioterapia não é mal falada pelos médicos porque ela não é regulamentada para a medicina? Na verdade, é assim. Até porque dentro da própria medicina eu conheço vários médicos maravilhosos, que super são a favor, que são tem a uma favor luta. E trabalham e tem resultado muito bom. A gente sabe, só para contextualizar para quem nos ouve, o médico pode trabalhar com ozonioterapia desde que seja em pesquisa. Pesquisa. Está ainda como um procedimento experimental. Experimental, isso. É assim que eles colocam. Mas a pergunta... Mas olha, eu acho que assim, na BOS a gente está... Dr. Antônio, né, Teixeira, que é o presidente da Associação Brasileira, que agora ele é até o presidente da Sociedade Mundial de Ozonioterapia. Então, é o primeiro presidente brasileiro aqui, ele foi agora na Romênia, ele foi empossado. Então, ele tem feito um trabalho bem interessante, bem legal. Sério?
para que, muito em breve, eu acho que essa regulamentação tá ficando, sabe, vai ser liberada para os colegas médicos. E é importante tê-los, sabe, trabalhando com ozonoterapia. Porque eu sou a favor, porque há procedimentos que só eles podem fazer. Entendeu? Então, por exemplo, eu trabalho com coluna, né? Todo mundo sabe, fisioterapeuta trabalho. E até no curso eu ensino, mas há uma aplicação que é a intradiscal que só médico pode fazer. Uhum. Né? Então, a gente tem que ter, na verdade, é saber trabalhar com uma equipe multiprofissional. Que é o futuro da medicina. Você tem que trabalhar com coleguismo, né? Então, isso aqui eu preciso da tua. E eu falo sempre, isso não te diminui, né? Você procurar um outro colega para fazer aquilo ali. O perigoso é você querer fazer tudo. E não tem condição de você fazer tudo. Não, nenhuma área. Hoje você consegue fazer tudo. Nenhuma área. Hoje, assim, eu tenho resultados de pacientes comigo que eu só consegui resolver porque eu estava junto com o dentista. Sim. Que eu encaminhei para o dentista para tratar aquilo ali. Para tratar aquele abscesso, sabe? Que estava só pus, estava só bactéria, que estava trazendo dor para o meu paciente. Mas que nenhum fisioterapeuta antes tinha olhado para aquilo dali. E eu, por ter esse olhar, né, essa abordagem mais integrativa, olhei e disse, não, preciso que você faça isso aqui. E eu digo até que o dentista foi que tirou a dor dele em 90%, não foi a fisioterapia. Mas isso não me diminui. Sim, mas eu acho que assim, existem tantos órgãos sérios sobre a ozonoterapia, como a ABOS, por exemplo, médicos que atuam, porque eles só podem atuar em formato experimental, ali em pesquisa. Por que não ir atrás dessas pessoas? Não, né? E outra coisa, né, Bruno, é assim, você imagina que a ozonoterapia é liberada, tem as sociedades médicas de ozonoterapia. Estados Unidos, Colômbia, Argentina, Israel, Portugal, Turquia, Japão, China, Espanha, todos esses países. Será que só o Brasil que está certo? Será que todas as áreas estão erradas em trabalhar com a ozonoterapia? Só o Brasil? É, no mínimo, curioso. No mínimo, para não dizer outra palavra, no mínimo, só o Brasil que está certo. Só o Brasil que não aceita e ele que está certo. Todos os outros países, né, estão errados. E aí eu tenho até uma provocação para ti. Hoje, quando um cidadão ele precisa de uma medicação que ainda não passou para o Brasil ou está em registro, enfim, ele precisa, e ele vai judicializar essa causa, ele precisa demonstrar a eficácia desse medicamento por meio de ensaios com evidência científica, seguindo todo o rigor de uma pesquisa. E ele pode apresentar na justiça estudos internacionais que tenham sido validados por alguma agência regulatória do exterior. Tá bom, ozonoterapia. Aqui no Brasil, então, o CFM falou que não. Mas existem esses estudos sérios? Existem estudos. Ainda precisa de mais estudos, tá? Eu concordo que realmente precisam. Tem uns estudos que são muito mal desenhados, um N não é significante. A gente precisa. Mas o fato de não ter estudo não significa... Estudos bons, tão bons, não significa que não tenha evidência. O que está faltando ter evidência é porque precisamos de mais estudos. Então, é o que eu falo, você que é pesquisador, você que é professor, você que defende a ciência, em vez de você ficar sentado no teu trono, só apontando o dedo, julgando se é ciência ou não é ciência, por que você não pega na mão de alguém e diz, vamos estudar sobre isso? Vamos montar um projeto de estudo? Ou que tal se a gente ou fizer buscar uma isso? pesquisa, inclusive, para provar que não há eficácia. Tá entendendo? Então, não assim, é? porque ter estudos mal desenhados, né, estudos mal elaborados é uma coisa. Isso não está tirando o crédito da ozonoterapia. Eu só preciso ter melhores estudos. Mas tem estudos, por exemplo, da BIREM, que já foi catalogado, BIREM. Então, ela fez todo esse mapeamento de evidências. Isso está publicado já no Brasil. Eu estava na faculdade e tinha um colega estava cursando um outro... Estava fazendo a faculdade de outro curso, mas era ali, a gente se encontrava e tal. E ele falou assim, estou fazendo uma pesquisa. Aí eu falei, é. E ali que surgiu para mim o que era uma pesquisa científica. Ele falou, não, porque eu vou todos os dias na faculdade, tal horário, para ver como está a pesquisa. Ele estava estudando algo e aí ele meio que soltou assim, até para a gente ver se não vai dar certo. Aí eu falei, mas você está se dedicando tudo isso para não dar certo? Aí ele falou assim, mas esse também é um resultado positivo. Porque quando eu sei que não dá certo, eu posso ir por outros caminhos, eu posso reformular os caminhos que eu segui, trazer novos estudos. Então, assim, né, que nem você falou, eu estou no trono, só digo que não presta. Então, vamos lá, meu camarada, faz um estudo aí para provar, né, que não presta, então. Mas não, é um não presta no achismo. Não, e às vezes assim, não funciona desse jeito, mas espera aí.
Qual foi a concentração? Qual foi o volume? Não, e se for nesse grupo aqui? Então, assim, sabe, depende também de como você vai dirigindo essa pesquisa. Essa pesquisa, sim. Sabe, eu acho que o papel de um professor sério, né, de um educador, alguém que trabalha com ciência, é abraçar a ciência e dizer, vamos lá, e não só ficar dizendo, porque eu li tantos artigos e nenhum fizemos uma revisão sistemática. Ok, mas os estudos são muito ruins. Mas tem, por exemplo, a Odonto tem publicado muita coisa boa. Eles começaram há mais tempo, até porque eles foram, no Brasil, eles foram os primeiros. A regulamentarem. Eles estão produzindo muita coisa legal. Sabe? Vai sair. Na própria fisioterapia, já tem gente que começou a estudar a ozonoterapia em osteoartrite. O meu mestrado mesmo é nisso, né? Eu estou fazendo, meu mestrado, a minha pesquisa é. Então, assim, eu digo, calma, daqui a pouquinho está saindo alguma... E a gente vai dar algum resultado. Agora, claro, a gente não tem que ter conflitos de interesse, né? Eu, por exemplo, trabalho... E aí eu tenho que só provar que é boa. Não. Eu posso provar, inclusive, o limite dela. Posso estabelecer para o meio de estudo o limite dela. Isso é importante. Isso é importante. Porque até eu mesmo, que trabalho com ozonoterapia, vejo o resultado delas. Imagina, eu leciono, né? Eu dou curso de formação. Mas eu digo assim mesmo, faz essa outra... Esses dias a gente estava num grupo e uma... Porque o povo também fica meio maluco, tá? Isso a gente tem que dar o braço a torcer. E aí alguém comentou assim, mas eu tenho a filha de uma amiga, nasceu com torcicolo congênito, né? E aí, o que a gente faz de ozonoterapia? Eu digo, não faz nada. Leva para um fisioterapeuta, especialista em neuro, né, pediatra, para trabalhar com essa criança. Não, mas gente, para... Então, assim, é menos também, entendeu? Porque as pessoas querem um coringa, né? Não, as pessoas, elas, às vezes, querem... Eu até brinco, assim, levam tudo como se fosse para a Igreja Universal da ozonoterapia. E não existe isso. Tem que parar com isso também. Então, tem coisas que, mesmo na minha prática, eu disse, não vou começar com... Tem paciente que, às vezes, chega e diz, eu venho aqui por causa... Eu avalio todo ele. Ele fala assim, não vamos. Não é ozonoterapia. Não é indicado para você. Não é indicado. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer essa outra. Entra com laser, entra, assim, às vezes, só com exercício. A gente vai resolver. Sabe? Porque tem muita gente. Isso é triste. É o que eu falei. Isso acaba depondo, em vez de favorecer, acaba depondo contra nós. Né? Publicações, como eu já vi, de gente dizendo que vai tratar a escoliose com ozonoterapia. Então, isso é triste. Até porque faz o caminho inverso daquilo que a gente conversou, né? A ozônio, ela não substitui um tratamento, ela complementa esse tratamento. Ela complementa um tratamento. E isso é muito pior quando vem de alguém que tem uma formação. Então, eu digo que ela costuma acelerar os resultados. Então, hoje eu tenho resultados muito mais rápidos do que quando eu não tinha ozonoterapia. Mas eu não deixo de fazer minha osteopatia no meu paciente, não deixo de fazer exercícios com ele, de prescrever exercício. Eu tenho, sabe? Então, eu nunca deixei de fazer isso. Por isso que eu falei que eu não sou o Diogo do ozônio, sou o Diogo do... Eu sou o Diogo, fisioterapeuta. E como fisioterapeuta... E assim, eu, pelo menos, uso muito assim... Eu sempre falo isso. Eu sou fisioterapeuta, eu não sou ozonioterapeuta. Eu acho que até... Eu sou fisio habilitado em ozônio. Tenho habilitação, trabalho com isso, assim como eu trabalho com pilates, assim como eu trabalho com osteopatia, assim como eu trabalho com tantas coisas. Né? Eu acho que é até triste você passar 5 anos numa universidade, fazer pós, para depois você se definir que só, eu sou ozonoterapeuta. Gente, sabe, você vai abandonar tudo que você é só por causa de uma... Daqui a pouco a pessoa eu sou laser terapeuta, eu sou... Botox terapeuta. Não é. Essa é só mais uma ferramenta que você tem para trabalhar. Mais uma ferramenta. Eu acho importante, eu falo isso para os meus alunos, você não está deixando de ser quem você é. Né? E... Diogo, o tempo voa. Você já? Sabia? Já, o tempo voa. Olha. Mas eu quero te fazer uma pergunta antes. Não é uma pergunta de voz de Minerva, mas é uma pergunta que tem uma relevância. Existem estudos ou algum ensaio clínico ou uma experiência clínica da tua prática relacionando a ozonioterapia como adjuvante no tratamento ou recuperação da COVID? Da COVID? A gente tratou muito, né? Em Belém a gente chegou a tratar muito. Eu e minha enfermeira, tinha médicos que encaminhavam para a gente, paciente, logo no iniciozinho da COVID. E a gente teve resultados muito bons, sabe, com esses pacientes. A Itália mesmo, a CIOT, que é a Sociedade Italiana de Oxigênio e Ozonoterapia, eles chegaram a publicar alguns artigos
de pacientes que fizeram autoimune maior, seguida de soro de glutationa. Esses artigos estão publicados. E a Itália, alguns médicos, eles foram premiados pelo trabalho que eles fizeram durante a pandemia, na primeira leva, né, em 2020. E isso está publicado, saiu em revista, saiu tudinho. Então, a gente tem uma resposta, porque a ozonioterapia, primeiro, ela vai melhorar a oxigenação, né? Tem um fator de coagulação que é muito grande, né? Tanto é que pacientes têm que ficar tomando anticoagulante, né? No caso da COVID. E a ozonioterapia, ela melhora essa questão, né? de aglutinação no sangue. Ela melhora isso. Então, só dela melhorar e oxigenar, melhorar a coagulação e melhorar a oxigenação, isso já é um ponto positivo. É um indicativo de que sim, pode Pode contribuir para uma melhora. Pode. O importante é você... Tem estudo ainda no Brasil sendo fechado, tá? Para falar disso com uma maior clareza, com uma maior assertividade. Quando você entra com a ozonioterapia. Na COVID, é tudo isso, né? Na verdade, tudo depende do tempo. Então, assim, tem a primeira fase, tem a segunda fase. Então, dependendo, tanto é que até os médicos, eles dizem, não, agora entra com esse antibiótico. Não, agora não entra. Hein? Não há um consenso porque a COVID é nova. Né? Então, assim, isso tem que ser observado. Não é dizer, não, mas eu fiz a ozonioterapia e não deu certo. Mas eu fiz e deu. Mas, espera aí, o que foi? As pessoas elas têm que ser mais analíticas. Por isso que depende de um estudo, né? Então, mas você entrou em qual dia? Qual foi a via que você fez? Porque tem vias que você vai fazer, se a pessoa está naquela cascata inflamatória pesada ali, e você vai jogar a ozonioterapia, que vai já provocar uma cascata, uma reação de citocinas inflamatórias, você pode piorar o quadro dessa pessoa. Então, é avaliar e dizer assim, não, agora eu não vou entrar com você, não preciso. Então, nem posso. Então, tudo depende disso, mas a gente teve boas respostas. Assim, a nível clínico, eu posso dizer que a gente teve boas respostas. Os pacientes relatavam para a gente, nossa, eu comecei a melhorar muito depois que comecei a fazer a ozonioterapia. Agora, também não era só ela, né? A gente estava com vitaminas, né? Terapias endovenosas, para melhorar. Porque, assim, eu acho que muitas das vezes a medicina clássica, ela fica focada na doença. E ela esquece do indivíduo. Que aquele indivíduo, às vezes, estava desnutrido, está com baixa de micronutrientes, e ele não está dando uma resposta boa, né, tão positiva, por conta disso. E não adianta você ficar jogando corticoide, antibiótico para dentro dele, se ele está todo ferrado por dentro. Desregulado. Então, assim, quando você... entra com isso aqui, mas deixa eu te dar um suporte aqui também, que aí a coisa vai junta. A gente sabe que antibióticos, por exemplo, eles agridem muito a flora intestinal. E aí causa uma desbiose danada, e aí você não consegue, você não está rendendo. Quando você vai cuidando de todos os lados, entendendo que esse ser humano ele precisa de todo esse... Ele é uma engrenagem. Né? Precisa de todo esse aparato aqui, a coisa vai funcionar melhor. Então, às vezes, o que eu via muito era só assim, muita medicação, né? Muita química ali dentro, e o paciente estava, às vezes, nem conseguia comer, estava desnutrido, estava desidratado. Se você entrava ali com soro, um soro potente de antioxidante, glutationa, ácido alfa-lipóico, vitamina C em altas concentrações, ele ia dando uma resposta melhor. Entrava com magnésio, então isso deu uma resposta melhor. Entendeu? Eu acho que é importante a gente começar, profissionais da saúde de uma forma geral, a gente começar a olhar para o ser humano como um todo. Sim. A gente olhar e entender que existem várias facetas ali que precisam ser cuidadas. Você olhar só por um prisma... fatidicamente você não chegará a um sucesso. Que incrível. Adorei o nosso papo de hoje. Ai, que bom. Obrigado por essa aula simples, mas super robusta, né? Com muita informação, com muito esclarecimento para quem nos ouve, para quem nos assiste, porque de fato, né? O que era a ozonioterapia? Ela funciona, não funciona? E essa informação que você traz, ela empodera as pessoas. Inclusive, para quando ela está ali no Facebook, no Instagram, e aparece alguém dizendo faça o ozônio no óleo da sua casa. Tipo, eu vi uma aula. Né? E aí, engraçado que assim, por que eu falo isso? Né? Porque às vezes eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos. Né? E aí você vê muito na criança isso. Vai e faça isso. Quando essa criança ela entende o porquê que ela tem que fazer isso ganha uma relevância para ela, pelo menos é o que eu observo. Agora, não faça o ozônio dessa forma. Não está falando? Não.
o que a gente trouxe hoje, o que o voto de Minerva, né, se propõe a fazer, é justificar o porquê sim, o porquê não, o reflita, o não faça, para que a pessoa tenha uma base de tomar uma decisão. E é muito triste você ver a população sendo enganada por Sim. isso, né? Alunos me passaram uma divulgação que estava sendo feita num grupo do Facebook e que era as pessoas vendendo seringa de ozônio. E era assim, a gente te vende e despacha para onde você morar. Então, fulano mora lá em Manaus, lá em Macapá, saía daqui, tá entendendo? Colocavam na seringa o ozônio, embrulhavam, colocavam nos correios e mandavam... Gente... ozônio, para manter a estabilidade dele, ele precisa de tempo e temperatura. Então, você imagina, não teria quantos dias para chegar lá em Macapá, entendeu? O que a pessoa ia aplicar ali não era nada. E tinha gente vendendo isso. Né? Eu já vi gente ensinando, né, dizendo que vai aplicar ozônio, vai te ensinar a fazer o soro ozonizado, onde coloca numa seringazinha, aqui o soro, coloca ozônio, mistura e depois aplica no glúteo, dizendo isso daqui é um soro ozonizado. Meu Deus. Não é? Então, assim, para você trabalhar com soro, tem um tempo, tem um fluxo. Como é que deve ser esse fluxo? Tem toda uma técnica, né, uma maneira de você fazer isso. Mas tem muita gente se aproveitando, né, do boom que o ozonioterapia... Mas, assim, isso acontece com tudo. Com né? todas Com tudo as que áreas. vai virando sucesso, vai vindo gente de tudo quanto é jeito e caráter e moral. É por isso que você né, tem que ter uma referência em quem você procura, né? E aí é aquela coisa, né? O tempo vai mostrar quem realmente é sério, quem realmente leva, né, faz a coisa direitinha, né? Pelo menos tenta fazer. A questão do tempo você tem colhido, né? Porque você tem... Eu vi outro dia, fiquei sabendo, um passarinho me contou que, inclusive, disseram que você está na vanguarda da fisioterapia, com todas essas terapias. Isso é muito gratificante, né? É muito gratificante. E é interessante que essas coisas elas acontecem na vida, pelo menos na minha. Eu acho que realmente o que nos move é a paixão. Né? Então, quando você é apaixonado por aquilo, você tem tesão naquilo que você faz, Sim. você acredita naquilo, né? E você vê resultado naquilo, você vai seguindo ali, mas muitas vezes você não sabe nem onde você vai chegar. Então, por exemplo, ter ouvido, ter lido isso, né, de um fisioterapeuta que eu respeito muito, e eu fiquei, cara, que bacana, mas também que responsabilidade, né? Então, isso mostra que eu tenho que ser cada vez mais sério, mais Sim. cuidadoso, cauteloso, para seguir, né? Trilhando esse caminho, plantando isso daí. Que bom. Fico muito feliz, Diogo, por você ter vindo, por você ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que quem nos assistiu, quem nos ouviu, adorou, porque quando a gente fala, de fato, as pessoas não sabem, hoje foi explicado. Então, muito obrigado por você ter vindo. Obrigado pelo convite, Bruno. Imagina. Obrigado a toda a equipe aqui. Já fica um convite para um próximo episódio para a gente falar de dor, porque eu sei que você é especialista em dor, mas aí a gente marca Isso é outra coisa episódio. Que precisa ficar bem claro para todo mundo. Isso, a gente fala. Muito obrigado. obrigado. Ainda tem muita gente sofrendo com muita dor e sendo enganada por aí. Sim. Então é importante falar disso. Vamos fazer um episódio. Parabéns pelo teu canal aqui, Obrigado. viu, por esse veículo de comunicação. Imagina, eu que agradeço você ter vindo. E você que nos acompanhou até agora, eu quero muito te agradecer por você ter estado com a gente. Espero e tenho certeza que esse episódio foi hiper elucidativo, hiper explicativo para ti. Por quê? Porque agora você sabe o que é ozônio, você sabe onde, de fato, existem profissionais sérios que vão aplicar como uma terapia e aquele pessoal que você, foge deles. E os recados de sempre você sabe. Se inscreve no canal, manda para o amigo, manda para a amiga, para o papagaio, para a namorada. Por quê? Porque informação empodera as pessoas, isso muda a vida das pessoas. Então, vamos mudar juntos? E terminar o nosso programa agradecendo mais uma vez ao Jazz, da Flixstar, que é maravilhoso aqui com a gente. E eu vou fazer o seguinte, vou assumir um compromisso com você agora. Eu vou pedir para ele algo... As blogueiras não fazem cupom de desconto, né? Coloca lá, eu vou pedir um cupom de desconto para você. Você vai colocar voto de Minerva é 1.000, porque 10 é pouco, aqui é 1.000. E eu vou encher o saco dele, eu vou ganhar alguma coisa para você que nos assiste, tá bom? Até a próxima. Sim. Até mais.